Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja muito bem-vindo ao canal Mitopoeia Cotidiana. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um dos autores que eu gosto muito e que, para mim, é um dos melhores representantes da literatura fantástica no século XX. Estou me referindo aqui ao Ítalo Calvino. Aliás, Ítalo Calvino, sobre o assunto sobre literatura fantástica, ele diz o seguinte: o tema do conto fantástico é a relação entre a realidade do mundo que habitamos e conhecemos por nossas percepções e a qualidade do mundo do pensamento que mora em nós e nos comanda. Então ele diz o seguinte: o fantástico habita exatamente nesse confronto entre o mundo cotidiano, o mundo habitual, e o mundo da imaginação, o mundo do assombroso, o mundo do insólito. É nesse espaço que o fantástico acontece. Bom, o Ítalo Calvino, de fato, é um representante dessa literatura. Ele escreveu muita coisa, nós vamos aqui abordar alguns dos seus livros, mas hoje, em especial, eu queria falar de uma trilogia que ele escreveu na década de 50 do século passado, chamada Os Nossos Antepassados. A trilogia é formada pelos livros O Visconde Partido ao Meio, O Barão nas Árvores e O Cavaleiro Inexistente. Essa trilogia, por si só, vale a pena ser conhecida. Ela tem elementos muito interessantes na narrativa e ela nos ajuda a encarar a própria percepção humana, a própria vida humana, a partir dos personagens que são apresentados. Hoje eu queria começar falando aqui sobre este primeiro livro da série, que é O Visconde Partido ao Meio. Nesse livrinho, o Ítalo Calvino fala de um visconde chamado Medardo de Terralba, que parte em batalha contra os turcos. Ele sai da sua terra e vai para uma outra terra onde está acontecendo essa batalha, ele vai enfrentar os turcos. Mas ele é inexperiente, segundo a narrativa diz aqui, e aí ele não sabe que não pode se colocar em certos pontos do campo de batalha, e ele acaba ficando na frente de um canhão. Então a bala do canhão, né, os turcos atiram, e a bala parte o Visconde em duas metades. E com isso, o Ítalo Calvino já quer mostrar uma coisa importante aqui. Como a guerra desumaniza as pessoas, como a guerra parte pessoas ao meio, literalmente falando, mas também simbolicamente falando. A guerra tira o chão das pessoas, a guerra desestrutura as pessoas. Pois bem, voltando à narrativa, uma das partes do Visconde se perde na batalha, mas uma outra parte do Visconde consegue ser salva e volta para casa. Então é uma parte mesmo. Né? Então é um olho, metade do nariz, metade da boca, um braço, uma perna. E essa parte que volta para casa é a parte, os moradores da cidade começam a descobrir rapidamente, é a parte profundamente perversa do Visconde. É a parte má do Visconde. E essa parte má não tarda a fazer coisas ruins. Então ela começa a perseguir pessoas, começa a maltratar gente, maltratar animais, matar animais. Nos julgamentos, por exemplo, essa metade ela é muito rigorosa. Mesmo nos casos de gente culpada, a culpa, né, ela é elevada ao máximo e a pena é também excessiva. E também gente inocente acaba sofrendo com isso, nesses julgamentos. A parte má do Visconde age sempre com egoísmo, com maldade. Ela ordena que o carpinteiro da cidade deixe de fazer casas e passe a construir instrumentos de tortura. Então, é um inferno, é um caos naquela região. Passa o tempo e aparece também a metade boa do Visconde. E essa metade é o oposto da parte má. Ela é completamente boa. Ela é generosa, ela é altruísta, ela consegue agir sempre da melhor maneira com os outros, mas ela também vai causando problemas. Porque, no primeiro momento, o povo da cidade pensa que aquela metade boa pode salvá-los da metade má. Mas não é bem assim. Porque a bondade dessa outra metade é tão presente, é tão completa, que ele é insuportavelmente bom, como diz o texto, que essa bondade começa a incomodar. Então, essa metade boa, que vai exigir atos de caridade, vai exigir sacrifícios das pessoas, essa metade acaba também se tornando um problema para aquela região, de tal maneira que as pessoas vão dizer o seguinte: das duas metades, essa que acabou de voltar é a pior de todas. E outros vão dizer: que bom que a bala do canhão não repartiu ele em três metades, em três partes, porque nós não iríamos aguentar essa situação. E há uma questão importante aqui. O que o Calvino quer mostrar nesse ponto é que qualquer dualismo é prejudicial à vida. Qualquer oposição dualista, seja externa ou seja interna em nós mesmos, acaba sendo prejudicial, acaba gerando caos na vida dos outros, acaba gerando tragédia para os outros e também para nós.
Então, o que ele defende, e a proposta do livro é exatamente essa, é uma integridade, ou seja, ser inteiro. Essa é a proposta. As duas metades do Visconde acabam se apaixonando por uma mulher chamada Pamela, uma camponesa, mas ela não consegue amar, porque, afinal de contas, nós não estamos lidando com um ser humano completo, mas sim com apenas uma metade. Então, ela não consegue se relacionar com eles. Eles acabam duelando entre si, e nesse duelo, os dois se ferem mutuamente, estão prestes a morrer, mas o médico consegue salvá-los, e ele faz uma coisa interessante, ele consegue unir as duas metades num único ser novamente. E a partir daí, o Visconde se torna um ser e pode ser uma pessoa completa. E a própria Pamela diz, finalmente terei um marido com todos os seus atributos, bons e maus. A história, portanto, fala muito claramente do ponto de vista antropológico. Ela está querendo ressaltar a necessidade de sermos íntegros, de sermos inteiros. A percepção de que em nós há dimensões positivas, mas também negativas. Há luz, mas também há sombras. E não há por que nós negarmos isso. Viver inteiro é a única forma de se viver. O Calvino é muito crítico na sua narrativa com qualquer proposta de dualismos, de oposições, de bipolaridades, de separações, que impeçam o diálogo, que impeçam o encontro com o outro. Afinal de contas, quando eu encontro o outro, e muitas vezes eu projeto no outro a minha própria sombra, eu preciso reconciliar comigo mesmo para poder também me reconciliar com o outro. Esse processo é o processo de alteridade, de encontrar-se com as pessoas. Nós precisamos disso e precisamos disso urgentemente em nosso tempo. Fica aqui, portanto, a recomendação do livro Visconde Partido ao Meio. Leia, você não vai se arrepender disso. Bom, é isso. Quero agradecer muito a você pela presença aqui até agora. Quero também recomendar que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Compartilhe esse conteúdo. E a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.